Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Como vocês pediram, o vídeo de hoje é uma continuação do nosso projeto do CRUD utilizando PHP orientado a objetos e MySQL. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que assista antes de seguir para o vídeo de hoje. Vou deixar o link aqui no card e na descrição também. E galera, no vídeo de hoje vamos ver na prática como implementar busca, filtros e paginação de resultados utilizando PHP orientado a objetos e MySQL. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então o projeto de hoje é uma continuação daquele nosso CRUD com PHP e MySQL, e naquele vídeo a gente fez esse projeto aqui do WDev Vagas, né? O WDev Vagas é um sistema de cadastro de vagas de emprego, onde a gente fez todas as operações do CRUD, né? Aqui a gente tem uma listagem das vagas, eu não tenho nenhuma cadastrada aqui, e a gente pode cadastrar novas vagas também, né? Só fazendo um overview aqui do projeto. Vou cadastrar uma nova vaga aqui como editor de vídeo. Aqui em descrição vou colocar canal WDev. E vou salvar. Beleza? Salvei. Já apareceu aqui na nossa listagem. E aqui a gente também tem as ações de editar e excluir essa vaga também. A gente pode editar aqui, colocar YouTube, deixar o status normal. Beleza? A gente também pode excluir a vaga aqui. Eu não vou excluir ela porque no vídeo de hoje a gente vai precisar de vários registros aqui, tá bom? E se você não fez esse projeto ainda do WDev Vagas, eu recomendo que você assista ao nosso vídeo sobre CRUD com PHP orientado a objetos e MySQL, onde a gente construiu esse sistema e também a gente aprendeu o conceito do Query Builder, onde a gente escreveu uma classe chamada Database, que é ela que escreve as SQLs para a gente não precisa colocar as instruções SQL como Select, Insert, Update, Delete. Essa classe escreve para a gente de uma maneira muito simples, beleza? Então eu recomendo que você assista, o link está aqui no card e na descrição também. E no vídeo de hoje vamos falar de busca, filtros e paginação de resultados utilizando PHP orientado a objetos e MySQL. Então o vídeo de hoje vai se passar basicamente dentro dessa nossa tela de listagem aqui. Beleza? Onde a gente vai fazer aqui um campo de busca para a gente buscar as nossas vagas pelos títulos. A gente vai colocar filtros para listar apenas as vagas ativas ou vagas inativas. E também a gente vai colocar paginação nessa listagem, porque o ideal é que nosso sistema sempre cresça. E se a gente listar aqui 10 mil, 20 mil vagas numa tela só, não vai ser interessante, né? Então para isso que a gente vai criar uma classe para gerenciar a paginação para a gente também. Então vamos para o código, né? Vamos ver o que a gente já tinha implementado no outro vídeo. Aqui dentro do código a gente tem uma implementação bem simples aqui. A gente não tem muitos arquivos, a gente tem uma pasta app que está guardando as nossas classes. Nós temos duas classes aqui, uma classe que é a nossa classe vaga, que ela é a nossa entidade aqui. Ela tem os métodos de cadastrar, atualizar e excluir e dois métodos para obter as vagas aqui. Tá? E ela chama essa outra classe Database aqui. Essa classe Database é aquele Query Builder que eu falei. E esse cara aqui é quem está cuidando da nossa conexão com o banco de dados, da nossa comunicação com o banco de dados, fazendo aqui a geração das carries para a gente. Então nós temos métodos aqui que gera carry de insert, método que gera carry de select, método que gera carry de update e método que também gera carry de delete, beleza? Então essas são as nossas classes. Depois nós temos aqui uma pasta includes, onde a gente tem as partes da nossa tela, da nossa página, tá? A gente tem o header aqui, o nosso cabeçalho, onde tem aquele nosso topo e aqui um cabeçalho já do WDev Vagas. Nós temos também aqui um arquivo footer que está o nosso rodapé. Na verdade o nosso rodapé só está incluindo os scripts aqui do Bootstrap, que a gente optou por usar o Bootstrap aqui para economizar tempo. Dentro dele também a gente tem a listagem, que é esse arquivo aqui que está listando as vagas para a gente, esse e-mail aqui. Então é um arquivo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá? Nós temos também um arquivo que cuida do formulário de cadastro e edição. Tá? Esse é o layout aqui do nosso cadastro e da edição também. E nós temos um último arquivo aqui que é o confirmar exclusão. Quando a gente clica aqui em excluir, é esse carinha aqui que aparece, beleza? Depois nós temos a pasta vendor, que foi criada pelo Composer aqui para gerenciar o autoload das classes, tá? E aqui na nossa raiz a gente tem os arquivos de cadastrar, que cuida do cadastro de inserir uma nova vaga, editar para editar uma vaga já existente, excluir para excluir uma vaga existente, e o nosso index, que é a nossa listagem, beleza? É a tela inicial carregada. Então, os arquivos que a gente vai trabalhar hoje, basicamente, são os arquivos da nossa vaga, nosso index e aquele arquivo de listagem também, beleza? Então vamos começar aqui, vamos começar pelo campo de busca, né? Então a gente vai começar inserindo o layout
dele, do campo de busca, para a gente receber essa busca do usuário, para o usuário poder digitar e a gente receber isso dentro do PHP, beleza? Então, para isso, vamos acessar aqui dentro de includes o arquivo listagem.php. Beleza? Aqui embaixo do listagem, a gente tem algumas sections. A primeira é aquele nosso botão de cadastrar, que é esse cara aqui em cima, de nova vaga, beleza? E aqui embaixo tem a section, que é a nossa tabela de resultados. A gente vai criar aqui no meio dessas duas sections uma nova seção aqui, uma nova section. Então, section, beleza? E aqui dentro dela, a gente vai criar um formulário. Esse formulário que vai abrigar o nosso campo de busca, tá? Para o usuário poder digitar. Então, aqui dentro eu vou criar um formulário. A diferença que a gente vai colocar aqui do formulário de cadastro é que o cadastro ele é post, né? Onde a gente envia os dados internamente via post. Aqui eu vou passar como método get, porque quando a gente faz uma busca, o ideal é que essa informação vá para a URL, né? Fique lá nos parâmetros get, para que a gente consiga paginar esses resultados também da busca, beleza? E aqui dentro eu vou colocar uma div aqui com a class row, que é uma classe aqui do Bootstrap, tá? Essa classe aqui define os itens aqui dentro com o display grid. Se você não conhece o display grid ou quer saber como implementar sem utilizar Bootstrap, tem um vídeo bem legal aqui do canal falando sobre display grid e que a gente implementa vários exemplos utilizando ele. Se você quiser assistir, o link está aqui no card e na descrição também, beleza? Então aqui dentro dessa nossa div, a gente vai colocar uma outra divzinha aqui com uma class call, para indicar aqui que é um item desse grid, tá? Essa classe é do Bootstrap também, e ela cria um item dentro deste nosso grid aqui, beleza? Dentro desse cara aqui, eu vou colocar uma label, e vou chamar de buscar por título, beleza? Para a gente buscar a vaga pelo título dela. Abaixo dela, eu vou colocar um input text, input type text, beleza? O name dele vai ser busca. E vou colocar aqui uma outra classe do Bootstrap também, chamada FormControl, beleza? Porque aí ela já estiliza esse campo pra gente, beleza? Vamos salvar aqui, vamos ver como que tá saindo lá no nosso HTML, né? Vamos atualizar aqui. Olha aqui, já ficou legal, então colocou aqui buscar por título aqui pra gente e colocou o nosso campo de busca aqui. Beleza, já está funcionando. Só que algumas coisas aconteceram, né? Esse buscar aqui ficou muito próximo do carinha de cima e esse nosso campo está muito grande, tá? O tamanho desse campo a gente não vai mexer muito agora porque a gente vai adicionar mais coisas aqui e com o grid é bem legal que ele vai se ajustando ao número de itens que a gente colocar aqui na linha, tá? Então, vamos só fazer o seguinte, vamos afastar esse carinha aqui do botão. Para isso aqui, dessa nossa classe row aqui, a gente vai passar também my4, m de margem, tá? Y no eixo Y, e o 4 aqui indica o número desses espaços dessa margem que a gente vai colocar, tá? Quanto maior esse número aqui, maior fica o espaço da margem, quanto menor, menor o espaço da margem no eixo Y, tá? Essa aqui é uma classe do Bootstrap também. Beleza? Vou salvar, vamos ver aqui como vai ficar. Legal, já distanciou, ficou bem bacana. Então, o que está faltando aqui nesse nosso formulário de busca? Falta um botão para a gente filtrar, né? Para a gente buscar esse cara. Então, para isso, eu vou criar uma nova div aqui dentro da row, também com a classe call, beleza? Para a gente colocar aqui uma coluna, né? Desse nosso grid aqui dentro. Beleza? Aqui dentro, a gente vai passar um botão. Então, button, type submit. Beleza, aqui eu vou passar uma classe do Bootstrap também, que é btn primary, porque ele vai ficar azulzinho, né? É uma classe já que deixa o botão azul. E vou definir o nome como filtrar. Vamos ver aqui o que ele vai fazer pra gente. Salvei, vamos ver. Aí, legal, ele apareceu, o nosso botão apareceu aqui, porém ele ficou para cima, né? Não ficou tão alinhadinho aqui como a gente queria. Como que a gente faz para descer esse botão? Para isso a gente vai usar um outro tipo de layout em CSS, que é o Display Flex. Para usar isso com o Bootstrap é muito simples, então aqui dentro dessa nossa div do botão aqui eu vou passar d-flex para definir como Display Flex. E aqui também eu vou alinhar no eixo Y, na vertical, utilizando o Align Items, que é outra classe aqui do Bootstrap também, Align Items, End, para ele ir para o final. Vamos ver? Olha que legal, então ele alinhou no eixo Y no final. Se você não conhece o Display Flex ou quer saber mais sobre como implementar ele sem utilizar o Bootstrap ou outro framework, tem um vídeo aqui do canal também falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card também, beleza? Então aqui a gente já tem o nosso botão de filtrar. Vamos ver se ele funciona, né? Vou digitar alguma coisa aqui. Vou digitar editor de vídeo aqui.
e quero ver se ele vai funcionar. Beleza. Cliquei aqui, ele foi aqui para cima e colocou na URL para a gente. Então, isso aqui está funcionando. Né? O que não está funcionando? Ele não está continuando o texto aqui, né? Porque a gente não implementou isso. Mas o legal é, quando você pesquisar alguma coisa, que você deixe o texto aqui dentro também. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar o texto para aparecer aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro obter o dado aqui da URL e depois passar ele para dentro do campo. Então, vamos fazer isso. Agora, a gente não vai fazer nesse nosso arquivo de listagem. A gente vai aplicar uma alteração dentro do nosso index.php. Beleza? Então, aqui dentro do index.php, a gente vai começar a construir os filtros. Aqui, abaixo desse nosso use da vaga, a gente vai colocar um comentário chamado busca. Ok? Que vai ser o nosso filtro de busca. E para isso eu vou criar uma variável que ela vai receber essa nossa busca. Beleza? A gente pode colocar aqui busca para receber direto, tipo get busca, sem problema nenhum. A gente pode validar com o set se a busca está chegando aqui. Mas o ideal mesmo é a gente utilizar o filter input. Por quê? Com o filter input a gente vai filtrar qualquer injeção de código estranho que puder vir nesse nosso get da URL, porque pode ser que um usuário mal intencionado possa tentar fazer alguma injeção de SQL ou alguma invasão dentro do seu sistema e pode expor algum dado se ele conseguir executar algum código malicioso dentro do seu formulário, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai executar filter input. Beleza? Aqui dentro do filter input, o primeiro parâmetro que a gente precisa passar é qual tipo de input que a gente está trabalhando. A gente está no input get, beleza? O que está vindo no get para a gente nos parâmetros da URL. Depois disso, a gente passa o nome do nosso get aqui. O nosso get é busca, né? Como a gente colocou aqui no nosso formulário, então veio aqui busca para a gente, né? Então, esse é o nosso nome, a gente vai passar aqui. E como terceiro parâmetro aqui, a gente vai passar qual que é o tipo de filtro que a gente vai usar para validar esse texto aqui que está chegando no nosso input. Para isso, a gente vai passar filter sanitize underline string. Ou seja, eu quero apenas strings aqui dentro. Se o cara passar um script JavaScript aqui, uma tag HTML, qualquer coisa desse tipo, eu não vou receber. Eu quero apenas strings dentro deste cara. Beleza? Então, aqui eu estou recebendo essa variável busca, beleza? Essa variável busca, se eu não passar nada dentro dela, esse filter input vai retornar para ela um valor vazio, né? E esse valor vazio já vai nos ajudar. Por quê? Basta eu colocar essa variável para ser impressa dentro do campo, que se tiver valor vai imprimir, se não tiver vai ficar em branco. Então, já é o que a gente precisa. Então, para isso a gente vai lá no nosso arquivo de listagem, aqui, dentro do arquivo de listagem, dentro desse input aqui da busca, a gente vai passar o parâmetro aqui, o atributo value, e dentro dele a gente vai imprimir a busca. Então, o sinal de impressão aqui, para a gente imprimir esse cara dentro da busca. Vamos ver? Vou fazer o seguinte, eu vou remover aqui, ó, voltar para index sem nada, então aqui ficou o campo vazio, tá ok? E aqui eu vou digitar editor. Vamos ver se vai funcionar. Olha que legal, ficou editor aqui. Se eu trocar aqui na URL para vídeo, por exemplo, ele ficou aqui também. Então isso aqui já está funcionando, a gente conseguiu colocar a variável aqui dentro. Agora vamos trabalhar com esse valor aqui para realmente filtrar os nossos resultados. E como que a gente vai fazer isso, né? Aqui dentro do nosso arquivo index é onde a gente está executando esse cara aqui que está chamando as vagas, tá? Esse cara que está chamando as vagas aqui é quem está chamando o banco de dados. E se a gente olhar as instruções que esse getVagas tem, que a gente implementou lá no outro vídeo, vamos acessar aqui. Dentro do getVagas a gente pode passar uma instrução aqui, uma cláusula where, a gente pode passar order by aqui, qual que é o campo que a gente vai ordenar e qual que é o limite dessa query. Então, a gente pode paginar esse cara aqui também, tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora é nesse where aqui. Por quê? Quando eu digito uma busca e eu estou falando que é o título, eu quero saber se aquela palavra que eu digitei está dentro do título, né? Então, a gente vai aplicar isso aqui agora. E aqui no nosso index, a gente vai colocar um comentário chamado condições SQL. E aqui abaixo desse comentário eu vou criar uma variável chamada condições. E dentro dela a gente vai passar as condições do nosso where, né? Que a gente vai ter uma só por enquanto, que é a condição da busca, né? Onde o título ele tem que conter a palavra aqui que a gente digitar dentro da busca para que esse nosso resultado aconteça, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente só pode aplicar o nosso filtro de busca quando tiver valores dentro da busca. Então para isso eu vou fazer o quê? strlen busca. Se eu tiver aqui conteúdo nesse meu texto da busca, né, eu vou fazer um ternário aqui dentro. Eu vou fazer o quê? Se eu tiver conteúdo aqui,
eu vou adicionar no where da minha classe aqui a seguinte instrução: título, like. O operador like aqui do MySQL, ele serve para a gente fazer as buscas, tá? Ele não serve para todos os cenários, mas para exemplos mais simples, e o vídeo de hoje aqui ele vai nos atender bem. Tem outras formas de você fazer busca dentro do banco de dados também. Se você quiser saber mais sobre busca no banco de dados e como melhorar a performance de busca, deixa aqui um comentário que eu faço um vídeo falando sobre isso, beleza? Então aqui, título, like. Dentro do like, a gente pode passar o caractere aqui de porcentagem para indicar que pode ter qualquer palavra antes ou depois do nosso texto, tá? Então aqui, dentro desses itens de porcentagem aqui, a gente vai passar a nossa variável de busca. Então pode ter qualquer coisa antes ou depois da nossa variável, beleza? Então, isso daqui já é a nossa query de busca. E se o usuário não digitou nada ali dentro da busca, a gente não precisa fazer nada. Então, para isso, eu vou colocar como null aqui dentro, beleza? Então, se a gente tiver texto na busca, ele vai escrever isso aqui na nossa SQL. Se não, ele vai só mandar um valor nulo para a gente. E vamos testar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um debug aqui, tá? Para a gente imprimir o que está chegando aqui nesse nosso arquivo de condições, beleza? Então aqui, eu vou acessar aqui a busca de vídeo normal, como a gente já está aqui. Ele chegou isso aqui para a gente, está um pouquinho escuro, mas acho que dá para ver. Aqui, título, like, vídeo. Beleza, se eu remover esse cara aqui, o que vai acontecer? Olha, o item aqui veio zerado, ou seja, está nulo, não tem nada nessa posição aqui. Então, isso daqui já está funcionando. Se eu tenho valor aqui como editor, por exemplo, chega aqui a nossa query de like. Então vamos aplicar agora naquele nosso get vagas para a gente ver realmente esses resultados sendo filtrados, tá? Aqui dentro das condições, aqui eu posso receber várias condições. Então pode ser que a minha query fique como título, like, alguma coisa, end ativo igual s, sei lá, end id igual alguma coisa, enfim. Essas queries aqui, essas instruções, elas são concatenadas por esse end aqui, né? Então, aqui eu tenho um array e eu não tenho esse end aqui. Como que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai usar uma funçãozinha do PHP chamada implode, que a gente consegue transformar um array em string, tá? Essa é uma função bem legal e a gente falou sobre ela no nosso vídeo de arrays em PHP. Se você não assistiu esse vídeo também, eu recomendo, tá bem legal. E para você aprender a manipular arrays em PHP. O link está aqui no card e na descrição também. Beleza? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável aqui, where, apenas para organizar, tá? Eu posso passar essa mesma instrução aqui dentro do getVagas mesmo. Vou colocar um comentário aqui, chamado de cláusula where, beleza? Para a gente montar ela dentro desse nosso filtro. Aqui eu vou fazer o seguinte, implode, que é a nossa função que vai concatenar os dados, e o primeiro parâmetro que a gente passa para ela é o conector deste nosso array. Qual que vai ser a palavra ou a letra, o caractere, enfim, que vai ficar entre as posições do array. O que a gente quer é o nosso operador end, mas não é apenas end, né? São end e os espaços. Por quê? Porque a gente não pode fazer as nossas carries, as nossas condições, se chocarem ali, ficarem grudadas uma na outra, porque vai dar erro na nossa execução. Beleza? Então, os espaços são muito importantes. End e aqui o nosso array de condições. Vamos ver aqui o que ele criou para a gente, né? Vou colocar aqui um echo where e vou colocar um exit aqui para ficar mais legal. Vamos ver? Ó, ficou assim. Nossa carry está assim. Título, like, editor e está aqui certinho. Se a gente não passar nada nessa nossa carry, ele vai continuar com o nosso implode aqui e ele vai ficar vazio, né? Esse cara vai ficar vazio. Vamos ver aqui, eu vou remover busca daqui. Ficou vazio. Se eu dou um Ctrl U aqui, ó, tá vazio, não tem nada. Então isso aqui já está funcionando, já é a nossa condição. Para isso, então, venho aqui dentro de vagas e passo como primeiro parâmetro. Aqui eu vou colocar obtém as vagas. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou atualizar aqui. Opa, tá com zoom. Aqui eu vou digitar editor. Opa, editor. Tá, editor apareceu. Mas se eu digitar outra coisa aqui como programador. Programador eu não tenho. Olha, programador não achou. Mas se eu colocar vídeo, por exemplo. Vídeo achou. Então, nosso filtro de busca já está funcionando, utilizando like na nossa tabela. Porém, olha que situação legal. Se eu colocar editor de vídeo, vai funcionar ou não? Vai funcionar. Porém, se eu colocar editor vídeo, vai funcionar ou não? Não. Por quê? Porque lá na nossa instrução, o que a gente falou? Que pode ter qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois, mas não que pode ter qualquer coisa no meio desse cara. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os espaços dessa nossa busca aqui também pelo símbolo de porcentagem. Para isso, a gente vai usar dentro dessa nossa condição str replace
tudo que for espaço, a gente vai substituir por porcento dentro dessa nossa busca. Então aqui o caractere vai ser substituído, pelo que ele vai ser substituído e qual que é o texto que a gente está usando como base. E vamos ver agora se essa nossa busca por editor vídeo funciona. Vamos ver? Filtrar, editor vídeo apareceu. Editor de vídeo apareceu também. Editor funciona e também vídeo vai funcionar. E agora, programador, a gente não acha nenhum. Beleza, então a nossa busca aqui já está funcionando. E o nosso próximo passo aqui é criar um filtro para a gente listar apenas as vagas ativas ou as vagas inativas aqui nesse nosso cadastro de vagas. Então, para isso, vamos lá para o nosso arquivo de listagem novamente, para a gente criar o layout deste filtro, beleza? Então, aqui no nosso arquivo de listagem, dentro deste formulário, a gente vai criar esse cara. O que a gente vai fazer? Entre o nosso buscar e o filtrar aqui, esse nosso botão de filtro, a gente vai criar uma outra div com a classe call. Beleza? Dentro dessa div, a gente vai criar outra label aqui dentro para a gente definir um título aqui para ela, tá? O título aqui vai ser status. Beleza? Label. E aqui embaixo a gente vai colocar um select, tá? O select name status, vai ser o nome dele status, e a gente também vai passar aquela mesma classe que a gente usou ali no input de cima, que é a form control, beleza? Dentro desse select a gente vai passar 3 opções para ele. A primeira opção é ativo e inativo, ou seja, são as duas. A primeira opção é ativo e inativo, ou seja, são as duas formas da vaga, né? Ela pode estar ativa ou inativa, então a gente vai listar todos os dados. Então para isso eu vou criar uma option aqui, com o value vazio, ou seja, eu não quero filtrar por nada, eu quero apenas listar todas as vagas. Então aqui eu vou definir como ativa e inativa, beleza? E vou colocar option aqui. Vou duplicar esse cara 2 vezes aqui. No primeiro eu vou colocar aqui como value S, para listar apenas as vagas ativas, e value N para listar as vagas inativas. Por quê? Porque lá no nosso banco de dados a gente criou um campo enum que é S ou N. Ativo sim, ativo não. Então vamos ver esse layout aqui, como que ele ficou, né? Olha que legal, ficou o buscar título aqui e também o status já está aqui, né? O legal do grid é que ele já vai ajustando o tamanho aqui pra gente. Tá, vou colocar aqui como ativa e vou filtrar. Legal, ficou status S aqui na URL e inativa ficou o status N. Beleza, tá funcionando. Só que esse cara aqui ainda não está ficando com a opção selecionada porque a gente ainda não programou isso, tá? Vamos trabalhar com o valor desse status aqui, vamos já filtrar os resultados, depois a gente faz essa opção ficar selecionada aqui. Então vamos lá para o nosso index.php. Então aqui vamos no index.php e a gente vai duplicar esse nosso amiguinho aqui da busca, tá? Porque a gente está recebendo o valor da URL também, tá? Então aqui no nosso index.php eu vou colocar aqui o comentário filtro status, filtro de status, e a nossa variável aqui ela vai ser filtro status, ok? Input get também, porém aqui o nome é status. Vamos ver o que a gente está recebendo aqui dela, tá? Vou colocar um debug aqui e a gente vai começar a tratar ela. Vou colocar aqui como ativa, vamos ver. A gente recebeu o valor S, aqui está pequenininho aqui no cantinho, mas a gente recebeu. Coloquei aqui inativa, valor N, beleza. Vamos ver agora ativa e inativa, né? A gente não recebe nenhum valor, tá vazio aqui. Ok, isso aqui está funcionando para a gente. Porém, olha que coisa interessante. Se eu digitar aqui ativo, eu recebo a palavra ativo. E no nosso banco a gente não tem isso. Então esse filtro aqui de status ele é um pouquinho diferente do filtro de busca, porque ele não pode receber qualquer valor, ele pode receber apenas S ou N. Então para a gente passar para a nossa query, para fazer a consulta no banco, a gente já precisa filtrar esse cara, né? Limitar os valores que esse cara pode ter. Então para isso aqui, abaixo de filtro, do filtro status aqui, eu vou colocar filtro status igual in array, que a gente vai fazer uma pesquisa dentro de um array. O que a gente vai pesquisar? Se o filtro status, o valor que eu recebi ali no meu input, ele está dentro dos valores possíveis, que são o quê? S ou N. Então, cria um array novo aqui com S e N. E aí, se esse cara estiver dentro desses valores possíveis, eu retorno ele, filtro status. Então, ele pode receber o valor dele mesmo. Se não, ele vai retornar o valor vazio aqui dentro, porque aí ele não vai entrar na nossa query. Vamos ver agora o que eu estou recebendo desse cara. Vou colocar o debug aqui de novo e vamos ver. Aqui eu estou com ativo, né? Vamos ver? Ativo eu não recebo nada, mas se eu colocar aqui status igual a S, eu recebo. Olha aqui, então estou recebendo S aqui. Se eu colocar status igual a N,
eu também recebo. Qualquer coisa diferente disso, eu não recebo aqui dentro. Então, o nosso filtro já está validando esses valores possíveis, tá? E para a gente aplicar na nossa query, né, para a gente criar essa condição, a gente vai criar basicamente uma condição igual da busca, né? A diferença é que a gente vai usar o operador igual aqui, ao invés de usar o like, né? Para a gente ver se o nosso campo está ativo, se a nossa vaga está ativa ou está inativa. Beleza? Então aqui dentro do nosso array de condições eu vou passar strlen também, porque eu preciso validar se o filtro de status tem conteúdo. Se ele tem um conteúdo, eu preciso colocar ele dentro da query. Senão, eu não preciso colocar ele dentro da query. Então aqui, se tiver valor aqui dentro desse filtro de status, o que eu quero passar para o nosso banco de dados? Eu quero passar para o banco de dados o seguinte: ativo, que é o nosso campo, ele vai ser igual ao quê? Ao nosso filtro de status, que vai receber o valor de S ou N. Então, se eu tiver um valor ali, eu vou filtrar por ele. Se não, eu vou deixar como null também, porque eu quero deixar vazio, tá? Agora, se a gente executar esse cara, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Vamos ver? Porque ele fala aqui que está com um erro de sintaxe perto desse end ativo igual a S. Vamos ver o que ele fez aqui, tá? Eu vou colocar esse nosso where aqui em um debug para a gente dar uma olhada. Ele criou vazio end ativo igual a S. Se eu remover os dois aqui, olha que legal que fica. Vazio end vazio. Por quê? Porque aqui dentro do nosso array de condições, a gente falou assim, ó, se tiver busca, você vai colocar isso. Se não, null. Aqui, se tiver filtro, você vai colocar isso aqui. Se não, null. Olha como que está nosso array de condições. Vazio e vazio. E aqui dentro a gente está colocando o implode para ele criar aqui o end entre todas as posições. Então, tecnicamente isso aqui está certo, porque a gente tem duas posições e ele colocou isso aqui. Porém, as posições vazias a gente vai ter que ignorar aqui dentro. A gente vai ter que remover as posições vazias para não quebrar a nossa carry. E para isso a gente vai usar uma outra funçãozinha de array chamada ArrayFilter, tá? Tanto ArrayFilter quanto o WinArray que a gente usou ali em cima tá no nosso vídeo sobre arrays. Então recomendo que você assista, porque você vai conseguir manipular arrays de uma forma muito mais fácil usando as próprias funções da linguagem, beleza? Aqui vamos colocar aqui então condições igual ArrayFilter condições. O que esse cara está fazendo? Ele vai remover as nossas posições vazias, as nossas posições nulas. Vou colocar aqui um debug de condições antes e depois desse nosso ArrayFilter, tá? Então aqui vou colocar condições também. Vamos ver o que ele fez. Ó, antes estava assim, agora está assim. Se eu passo a nossa busca aqui, ó, busca vazia e status igual a N. A busca está vazia, status igual a N, sobrou somente o status. Se eu passo alguma coisa na busca aqui, ele colocou valor na busca, valor no status. Valor na busca, valor no status. Se eu removo o status, tem valor na busca, não tem valor no status, e aqui só tem valor na busca. Então isso aqui já vai funcionar. A partir do momento que eu excluir esses caras aqui e deixar apenas esse filtro, então eu vou colocar aqui remove posições vazias. Beleza? Vamos testar agora o nosso where, como que ele está ficando. Olha aqui, o nosso where ficou título like isso aqui, né? Tá certinho. Vou colocar um exit aqui, só para a gente ver a nossa query melhor. Então aqui, título like isso aqui. Se eu passo status igual N, olha que legal, então título like esse cara aqui, end ativo igual N. Se eu passo ativo, status aqui igual S, ativo igual S também. Então isso aqui já está funcionando. A gente já pode testar aqui fazendo as buscas e os filtros também dentro do projeto. Então aqui eu vou remover essa busca que eu fiz aqui e ele está listando ativas, vagas ativas e inativas. Vou colocar aqui para listar apenas as ativas. Ativas, vamos ver? Listou. Inativa. Não listou. Por quê? Porque a nossa vaga está ativa. Então, esse filtro está funcionando. Eu posso usar a busca e o filtro junto? Então, eu quero o editor que estiver ativo e inativo. Ok. Editor que estiver inativo. Não vai funcionar. Editor que estiver ativo. Vai funcionar. Então, isso aqui já está funcionando. Só esse cara que não está fixando. Então, vamos fixar esse cara para finalizar essa parte de filtros também. Como que a gente vai fazer? Lá naquele nosso arquivo de listagem, onde a gente criou o layout desse cara, a gente vai colocar uma condiçãozinha aqui do PHP dentro dessas nossas opções de ativo e inativo. O que a gente vai fazer? Aqui vai ser o seguinte, a gente vai abrir a tag do PHP aqui e vai usar um operador ternário. Se filtro status, que é aquela nossa variável, for igual a S, eu vou receber aqui o valor selected dentro deste nosso campo. Se não, não coloco nada.
Então aqui dentro ele vai imprimir selected se for filtro status igual a S, beleza? Da mesma forma, aqui no nosso inativo, se filtro status for igual a N, ok? Copiei ali, ele vai receber selected. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ativo, filtro, ficou ativo. Inativo, ficou inativo. Ativo e inativa, ficou certinho porque não tem nenhum selected ali e ele já pega o primeiro valor. Então, buscas e filtros a gente finalizou aqui já nessa nossa listagem. E o próximo passo aqui é falar sobre paginação de resultados, né, dessa nossa listagem. Só que a gente tem apenas uma vaga cadastrada, né? A gente precisa de mais para falar sobre a paginação. Então, para isso eu vou cadastrar mais algumas vagas e para a gente não perder tempo no vídeo, eu vou acelerar um pouquinho. Então é isso aí, galera, cadastrei aqui 16 vagas aqui no nosso projeto para a gente trabalhar agora com paginação, tá? Vai ser bem legal a gente trabalhar porque tem vários registros aqui, inclusive agora dá para a gente testar melhor a nossa busca, né? Se a gente buscar por programador aqui, a gente vai achar apenas vagas de programador. Se eu procurar por analista aqui, a gente vai achar analista de sistemas aqui dentro. Eu posso procurar por vagas ativas e inativas, acho que eu não deixei nenhuma inativa aqui dentro. Vamos ver aqui, vamos deixar uma inativa só para testar esse filtro. Né? Então aqui deixei uma vaga inativa. Se eu clicar aqui apenas em inativa, já vai aparecer ela, que é essa nossa vaga de analista de sistemas plenos. Se eu colocar aqui como analista, ele vai trazer as duas. Se eu quero apenas a vaga ativa de analista, ele vai trazer apenas uma. Então nossos filtros aqui eles já estão funcionando, beleza? Então isso aqui já está funcionando. A gente vai falar sobre paginação. Para isso, então, vamos voltar lá para o nosso projeto para a gente criar uma nova classe aqui dentro do projeto, dentro do namespace DB. Então, aqui eu clico em app DB, a gente vai criar uma classe nova aqui dentro chamada Pagination. Beleza? Pagination.php é a nossa classe que vai gerenciar a paginação do projeto. Por que a gente vai criar uma classe aqui? Para que a gente possa reutilizar, que ela não seja apenas para as vagas, né? Mas que seja para qualquer outra listagem do banco de dados, tá? Então, para isso, criamos aqui a classe Pagination. Vou abrir o PHP aqui dentro. Vou definir namespace como app/db, beleza? Que é o nosso namespace aqui. Class Pagination. Ok, já temos a classe aqui. Ela vai ter algumas propriedades, tá? A primeira propriedade que a gente vai trabalhar é a propriedade limit, beleza? Com essa propriedade a gente vai garantir qual é o número máximo de registros que podem existir dentro da página, tá? Então aqui eu vou definir aqui um comentário como número máximo de registros por página, beleza? Aqui a gente não vai definir o valor dela aqui, a gente vai definir de uma forma mais dinâmica mais abaixo, beleza? Ela vai receber um valor inteiro. O outro cara que a gente vai colocar aqui dentro são os resultados, a quantidade de resultados que a gente vai ter aqui. Então, cria a variável results. Beleza? Aqui eu vou trabalhar apenas com números, tá? Não vou trabalhar com o array de resultado, enfim, não. Vou trabalhar apenas com números para calcular a paginação aqui dentro, beleza? Então, aqui em resultados é quantidade total de resultados do banco. Beleza? Então aqui eu tenho integer também. A próxima propriedade que a gente vai colocar aqui é a propriedade pages. Então, private pages, ela vai guardar o número de páginas que tem nesse nosso resultado aqui, né? De acordo com o limite de registros por página e o total de resultados que a gente recebeu do banco de dados, tá? Então aqui é quantidade de páginas. Beleza? Também é integer. E por fim, a última propriedade que a gente vai passar aqui é a propriedade current page, para a gente saber qual que é a página atual que a gente está. Então, current page, beleza? Também vai receber um valor inteiro, então aqui página atual, ela recebe um valor inteiro, então integer. Beleza? Então, com isso aqui, a gente já consegue trabalhar com a nossa paginação. Só que para definir esses valores aqui, a gente vai criar um construtor para essa classe. Então, quando essa classe ela for instanciada, a gente tem que passar para ela qual é o total de resultados, qual que é a página atual e também qual que é o limite de itens por página que a gente quer. Beleza? Então, aqui eu vou criar uma nova função chamada public function construct, que é o nosso construtor aqui. E eu vou receber o quê? Results, que é o total de resultados. Vou receber também current page,
né? Que se eu não quiser passar, eu já sei que é a página 1, então eu já posso colocar aqui página 1. E também eu vou passar aqui o total de itens por página, que é o nosso limite, que eu vou colocar como 10 resultados aqui inicialmente. Mas a gente pode mudar quando a gente instanciar a classe, né? Então isso aqui fica bem dinâmico, a gente consegue definir toda vez que a gente for instanciar qual que é o limite que a gente quer nesses resultados, beleza? Aqui eu vou definir um comentário como construtor da classe. Construtor da classe. A gente vai receber aqui os resultados como inteiros, então integer aqui. E aqui dentro o que a gente vai ter? Diz results, que vai receber o valor de results, que é essa variável que a gente passou aqui. Diz limit, que vai receber o valor de limit. E aqui embaixo a gente vai ter também o current page, só que o current page a gente vai fazer uma validação, apenas para garantir, né? Então, this current page, a gente vai validar o quê? Se isNumeric, igual isNumeric, a gente vai validar se é numérico o current page, né? E ele é maior que 0, então para isso eu vou colocar aqui parênteses, end, current page maior que 0. Se ele for maior que 0, a gente pode receber esse valor, então recebe current page. Se não, coloca aqui, página 1. Então, porque se a gente passar um número negativo ou um valor que não é um número aqui dentro, a gente vai jogar o cara para a página 1 dos resultados, beleza? E agora eu preciso calcular qual que é o total de páginas que eu tenho aqui dentro desses meus resultados, tanto para saber também se esse current page é válido, né? Não posso estar na página 30 se eu tenho apenas 10 páginas, né? Então eu preciso saber isso também. Para isso eu vou criar um novo método aqui, chamado private function calculate. Beleza? Ele vai ser o cara que vai calcular esse resultado para a gente, tá? Qual que é o total de páginas que a gente tem. Para isso, thisPages, ok? Que é o nosso total de páginas aqui. Ele vai receber o quê? Ele vai receber seio, tá? Que é essa função do PHP que ele vai arredondar sempre para cima, né? Se der um número quebrado aqui, ele vai arredondar para cima. O que eu vou ter? Results, ou seja, se eu tenho resultados aqui, né? Dividido por limit. Beleza? Esse nosso limite aqui. Porém, se eu tiver 0 dividido por alguma coisa, vai dar 0. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente já vai validar aqui dentro. Então, results, né? Se ele for maior que 0, ele vai fazer isso. Se não, ele vai retornar apenas uma página. Eu estou na primeira página, não tenho nada para retornar. Beleza? Então, aqui ele já vai definir essa nossa página aqui para a gente. Então, aqui dentro eu vou colocar aqui como calcula o total de páginas. Beleza? Já tenho isso aqui calculando o nosso total de páginas. E agora a gente precisa verificar também, colocar aqui até um comentário, verifica se a página atual não excede o número de páginas. Por quê? Porque se eu estiver na página 30 eu tenho apenas 10, eu não posso estar na página 30, eu posso estar apenas na página 10. Então o que eu vou fazer? This current page recebe current page também. Se ela for menor ou igual ao total de páginas, ele continua com current page. Se não, ele vai receber pages, ou seja, ele recebe a última página. Se eu estou na página 30 eu tenho apenas 10, então ele troca aqui para a página 10 como limite. Beleza? Esqueci do comentário aqui no calculate, então vou colocar agora método responsável por calcular a paginação. Beleza? Então aqui ele não vai retornar nada para a gente. Ok, vamos lá para o nosso index.php e a gente vai instanciar esse cara para a gente começar a trabalhar com esses valores aqui dentro, tá? Então aqui no nosso index.php eu preciso chamar ele aqui, então use /app/db, né, que é a nosso namespace ali, pagination. Beleza, chamei esse cara e agora eu preciso instanciar ele. Qual que é o melhor lugar para eu instanciar ele? É depois que a gente fez todos esses filtros aqui e montou o where. Por quê? Para montar a paginação eu também preciso verificar no banco de dados quantos itens eu tenho, quantos registros eu tenho, com base nessa condição aqui também, tá? Então aqui eu vou pular algumas linhas e vou colocar aqui paginação, logo após o where aqui, tá? Então aqui paginação eu vou instanciar obPagination igual new pagination. E dentro da paginação aqui, a gente tem alguns valores que a gente precisa passar. Results, que é a quantidade de resultados, a página atual, e o nosso limite aqui, que são a quantidade de itens por página. Beleza, a página atual a gente passa por um get tranquilo, o limite aqui a gente pode definir manualmente tranquilo, só que a quantidade de resultados, a gente tem essa informação já?
a gente não tem. Então, o que a gente vai fazer? Dentro dessa nossa classe de vagas, a gente vai criar um novo método para calcular uma quantidade de resultados para a gente usando o count do MySQL, porque aí fica bem mais leve. A gente calcula quantos tem, passa para a paginação calcular e depois obtém os detalhes mesmo, os dados realmente mais pesados, apenas dos itens da página atual. Então vamos lá nessa nossa classe de vagas para a gente fazer esse novo método, tá? E como que esse novo método vai ser? Aqui abaixo desse getVagas aqui, a gente vai criar um novo método bem parecido com ele, tá? Então vou até copiar esse cara aqui para a gente trabalhar com ele. Vou arrancar esses caras daqui, vou deixar apenas o where, porque order e limit não vão ser necessários agora, porque eu não posso limitar, porque eu quero saber a quantidade exata de resultados, e o order não vai fazer diferença para mim, tá? Então aqui, ao invés de getVagas, eu vou colocar getQuantidadeVagas. Quantidade vagas, beleza? Então eu obtenho a quantidade. Método responsável por obter a quantidade de vagas do banco de dados, beleza? Então nós temos esse novo método aqui. Aqui eu vou remover esse order e limit também, porque eu não vou utilizar aqui. Só que aqui dentro do select, se a gente olhar essa nossa classe database, o que a gente tem dentro desse cara? Dentro do select eu tenho where, order, limit e fields, que são os campos do select. Então, dentro desse fields aqui, a gente está listando todos os campos. O que a gente pode fazer? Passar o count aqui dentro. O que a gente vai fazer, então? Aqui dentro das vagas, a gente vai colocar select, where. Aqui onde tinha o nosso order, eu vou passar null, porque eu não tenho, vírgula null, porque eu não tenho order aqui. Eu vou passar aqui também onde tinha o limit, null também, porque eu não quero passar null para cá. Só que aqui esse último cara, esse quarto cara, são os fields. Para isso eu vou abrir aqui uma string e vou escrever count, asterisco, para contar todos os resultados que ele achar, as QTD. Para isso, o que eu fiz? Eu calculei quantos resultados eu tenho dentro do banco de dados com isso, todas as linhas que eu retornei, e eu criei um campo chamado quantidade aqui, QTD, para listar isso daí para mim. Então, esse cara vai guardar o número de resultados que eu tenho. Beleza, aqui ele está usando o fetchAll para ele retornar um array de opções, e eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse fetchAll daqui, e vou trocar por fetchObject, beleza? FetchObject. Não vou passar nada aqui dentro, porque ele pode ser um objeto comum. E eu vou retornar para ele o QTD, que é esse campo aqui que eu estou tratando, ó, esse campo aqui. Então, return array eu vou trocar para return integer. Vamos executar esse cara e vamos ver se isso aqui está funcionando mesmo. Aqui dentro do index, o que eu vou fazer? Aqui acima de paginação, vou até comentar esse cara aqui para não dar problema. Então, aqui acima de paginação, eu vou chamar de quantidade vagas. Quantidade vagas vai receber vaga, get quantidade vagas, e eu passo o nosso where aqui dentro, que é a nossa condição, tá? Quantidade total de vagas. Vamos testar? Vamos ver o que eu estou retornando aqui, beleza? Vou dar um debug aqui com exit no final. Vamos ver. Agora, ó, eu tenho 16 vagas, porque aquele QTD calculou 16 vagas. Se eu trocar aqui a busca e colocar programador, ó, eu tenho 9 de programador. Se eu trocar aquele status lá, colocar status como N, que é inativo, eu tenho apenas uma vaga. Então, isso aqui está calculando. A gente já tem informação da quantidade de vagas aqui dentro. Beleza, então, se a gente tem essa informação, basta a gente passar essa quantidade de vagas como primeiro parâmetro aqui na paginação. Quais são os outros dois parâmetros que a gente precisa passar? Qual é a página atual e o total de itens por página, né? Essa página atual, a gente vai usar um get para isso. Eu vou usar o get página, beleza? Esse get vai dizer qual página a gente está. Mas e se esse get não existir, quando a gente carregar a primeira vez? Para isso, a gente vai usar o operador ternário aqui, passando o null coalesce, que são duas interrogações aqui, que se ele existir, ele vai passar a página, se ele não existir, ele vai passar 1. Então, esse cara aqui é uma forma mais simplificada da gente escrever um operador ternário com set. Então, aqui ele já está validando se isso aqui existe e vai passar ele se existir. Se não, ele passa o número 1 aqui para a gente da página. Beleza? E aqui, por fim, o último cara aqui é a quantidade de resultados por página, né? Ele está listando com 10 resultados, né? Eu vou deixar com 10 aqui, depois a gente vai modificando isso aqui também. Beleza? Agora, eu vou dar um debug na nossa paginação, para a gente ver se está funcionando ou se está dando algum erro, né? Então, vamos ver. Aqui, ó, atualizei aqui a página, ó, ele falou o seguinte, limit está 10, né? Resultados 1, pages não calculou
e current page está 1. Por que pages não calculou? Porque a gente não chamou lá no nosso construtor. Eu esqueci de chamar aqui. Então, diz calculate. Calculate. Vamos ver agora? Olha, então agora, páginas, ele deu uma página só. Por que ele deu uma página só? Porque eu estou aqui com status N. Agora vamos voltar para index. Eu tenho 16 resultados, eu tenho 2 páginas. Agora, se eu modificar esse cara, ó, eu vou ali no index. Então, aqui em index eu vou trocar para 5. Olha que interessante. Eu tenho 5 itens por página, 16 resultados e eu tenho 4 páginas. Olha que legal. Então, aqui eu tenho 3 páginas com 5 cada uma e uma página que sobrou com um cara apenas, beleza? E eu estou na página 1. Se eu passo um get de página, ó, página 1, olha que legal, eu estou na página 1. Se eu passo página 3, eu estou na página 3. Agora, vamos testar aquela nossa condição de uma página maior. Se eu estiver na página 10, eu estou na 4. Então, isso aqui já está funcionando também. Beleza, esses cálculos aqui funcionaram, mas como que a gente vai aplicar dentro da nossa query, ali, da nossa SQL? O que a gente vai fazer? Aqui dentro da Pagination, a gente criou esse cara aqui que gerenciou os cálculos, mas a gente também precisa obter a cláusula do where disso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do getVagas, a gente pode passar mais algumas informações. Quer ver? Dentro do vagas, a gente pode passar o nosso where, que a gente já está passando, order by, que a gente não vai passar por enquanto, não tem problema nenhum não passar, e tem o nosso limit aqui, que é a cláusula limit do MySQL, onde a gente pode passar offset, limit, né? A gente pode passar 10,10, ou seja, a gente vai pular 10 registros e depois vai listar mais 10 registros nele. Então, o que a gente vai fazer? Dentro da nossa pagination, a gente precisa retornar esse cara, né? Retornar essa cláusula limit pronta para a gente usar na nossa query. Então, aqui dentro da pagination, a gente vai criar um novo método chamado getLimit. Então, é public function getLimit. É public porque a gente vai chamar ele de fora, né? E a gente vai retornar a cláusula SQL de limit, beleza? Então, aqui eu vou retornar aqui método responsável por retornar a cláusula limit da SQL. Beleza? Então, aqui a gente vai retornar isso. O que ele vai retornar é uma string, porque vai ser um número, vírgula, o outro número. Offset, vírgula, o limit. Beleza? E aqui dentro, o que a gente vai ter? Né? Eu vou criar uma variável offset aqui para a gente organizar. Então, o offset ela vai receber o quê? ThisLimit multiplicado por thisCurrentPage menos 1. Ele vai dar o nosso offset. Por quê? Porque o limite aqui é 10. Se eu estou na página 1, vai ser 1 menos 1, 0. 0 vezes limite, 0. Então, eu estou em 0, o meu limite. Beleza, se eu estou na página 2, eu tenho que pular um número x de resultados. Qual o número que eu tenho que pular? Se eu estou na página 2, então, é limite de 10 vezes 2 menos 1, 1. Então, 10 vezes 1, 10. Então, eu tenho que pular 10 registros aqui. Beleza? Então, o offset ele vai ser calculado assim. E o limite é o próprio valor do nosso limite ali. Então, o return disso vai ser muito simples. Vai ser offset concatenado com vírgula e o nosso thisLimit. Beleza? Vamos ver esse resultado aqui. Vamos ver o que ele calculou aqui para a gente. Então, no nosso index aqui, eu vou retornar aqui, vou dar um debug aqui para a gente ver, que vai ser o nosso limit em obPagination getLimit. Opa, limit. Vamos ver? Aqui no nosso código, 15,5. Olha que legal. Estou na página 10 aqui, ó, que é, na verdade, a página 4. Eu vou colocar aqui na página 1, então é 0 e 5. Então, eu começo no registro 0 aqui e tenho 5 posições. Se eu estou na página 2, então eu tenho que pular 5 registros e listar mais 5. Se eu estou na página 3, 10 registros para 5 e assim por diante, porque a nossa página aqui, a gente colocou que ela tem 5 registros por página, beleza? Então, esse limite já está funcionando. Então, se a gente já viu que aqui dentro de vagas a gente pode passar o where, depois a gente passa o order, que a gente não vai usar, e por fim a gente passa o limit, basta a gente chamar paginação aqui dentro. Vamos ver como que vai ficar o nosso resultado. Vamos lá para a nossa primeira página, tá com o zoom aqui. E olha que legal, ele retornou apenas 5 registros para a gente. Se a gente colocar aqui página igual a 2, ele já está retornando outros registros para a gente, página 3,
página 4, ele vai retornar apenas 1. Isso aqui está muito legal para a gente trabalhar. Só que não é tão legal a gente ficar mexendo na URL desse jeito, passando página 1, página 2, página 3, porque o nosso usuário não vai fazer isso, né? O legal é a gente ter botões aqui dentro da nossa tela para que a gente possa navegar de uma forma mais fácil por essa paginação. Então a gente vai criar isso agora para ficar com um exemplo bem legal aqui dentro do vídeo de hoje. Para isso a gente vai abrir lá o nosso arquivo pagination, né? A nossa classe de paginação. E nessa classe a gente vai criar um método chamado getPages. Esse método ele vai ser responsável por retornar as opções de página disponíveis e também destacar qual é a página atual que a gente está, para a gente poder fazer uma mudança ali no nosso layout ali para destacar essa página que é atual, beleza? Então aqui dentro eu vou chamar public function getPages, beleza? Aqui em cima eu já vou colocar o comentário dela, então o comentário é método responsável por retornar as opções de páginas disponíveis. Beleza? Ele vai retornar para a gente um array, tá? Então aqui dentro ele vai retornar um array para a gente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro desse método getPages é verificar se a gente tem apenas uma página. Porque se a gente tiver apenas uma página desses nossos resultados, não faz sentido a gente retornar as opções ali para o cara escolher, porque um botão só não vai fazer diferença. Então, aqui eu vou colocar um comentário, não retorna páginas, não retorna páginas. Beleza? E quando que ele não vai retornar? If diz pages igual a 1. Se eu tiver apenas uma página, vou retornar vazio aqui dentro, um array vazio. Beleza? Se eu tiver mais que uma página, aí sim faz sentido eu retornar aqui. Aqui eu vou adicionar um comentário chamado páginas, beleza? E aqui eu vou colocar uma variável chamada páginas vazia, né? Um array vazio aqui. E aí eu vou retornar essa variável aqui embaixo. Porém, antes de retornar, eu preciso popular esse valor aqui dessa variável. Para isso, eu vou usar um for com i igual a 1. Nossa variável contador aqui é igual a 1, porque ela vai começar da primeira página. E tem que ser menor ou igual a tpages, que é a nossa quantidade total de páginas, tá? E ela vai ser incrementada sempre de 1 em 1, então i mais ali dentro. Beleza, aqui dentro, o que eu vou receber? Páginas vai receber um array, e dentro desse array, ele vai receber página, que é o nosso i aqui dentro, né? A nossa página 1, 2, 3, 4 até o final, né? E aqui também eu vou receber se é a página atual. Então, atual vai ser igual i igual a this current page. Beleza? Se o nosso i for igual à nossa página atual, eu estou na página atual dentro desse meu array aqui dentro. Então, getPages vai retornar isso para a gente. Então, vamos testar esse cara aqui para a gente ver se esse getPages está funcionando, está retornando as opções de página certinhas para a gente, beleza? E onde que a gente vai testar esse cara? A gente vai testar ele dentro do nosso listagem.php. Por quê? Porque esse arquivo aqui é quem contém o nosso layout da listagem, né? E a gente vai colocar as opções de paginação aqui dentro. Beleza? O que a gente vai fazer? Aqui em cima, antes de finalizar o nosso PHP daqui de cima, a gente vai colocar uma variável chamada páginas. Páginas vai receber obPagination. Por quê? O obPagination está lá no nosso index, que incluiu a listagem. Então, eu tenho acesso a essa variável. Então, obPagination get pages, ok? Que é o nosso método que a gente criou agora. E vamos dar um debug nisso para ver o que a gente está recebendo aqui. Vamos ver? Olha aqui. A gente recebeu página 1, página 2, página 3, página 4. Ok. Atual é página 1. Beleza, se eu troco aqui em cima para nosso página igual a 3, qual página que ficou atual? Ficou a página 3, página 1 e 2 não. Então isso aqui já está funcionando, então a gente está recebendo as opções de página. Agora a gente precisa imprimir os nossos botões da paginação. E como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do nosso arquivo de listagem, eu vou colocar aqui um comentário chamado paginação aqui, para a gente trabalhar com a paginação aqui. E aqui a gente criou a variável páginas, que obteve a quantidade, as opções de página, né, dentro do projeto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra variável chamada paginação, que ela vai ser uma string, que ela vai receber o layout da nossa paginação. Da mesma forma que a gente criou aqui com esses TRs aqui dentro, a gente vai criar também com a paginação aqui. Então, o que a gente vai fazer? Essa variável paginação, eu vou imprimir ela aqui abaixo da minha tabela. Então, vou criar uma outra section aqui. Beleza? Section aqui também. E aqui eu vou imprimir esse valor da paginação. E aqui em cima, eu vou passar por essa variável páginas aqui, que contém as opções das páginas, para popular o layout dessa variável paginação aqui. Vou só trocar a ordem aqui, colocar a paginação para cima e páginas aqui embaixo. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um for
for each páginas, ok? Páginas as key e página aqui, a nossa página aqui dentro, é uma opção de página aqui dentro. O que eu vou fazer? Se eu der um debug aqui, eu recebo uma opção de página, ok? Essa é a nossa opção aqui, página 1. Aqui dentro do nosso for each, então eu vou passar a paginação, que é a nossa variável ali em cima, tá? Ela vai ser concatenada, então ponto igual, e eu vou colocar aqui dentro o nosso layout, que vai ser um link, então a href. Aqui dentro eu vou passar um get página, que é o que a gente estava trabalhando ali já. Beleza? Ele vai receber o quê? Página, aqui dentro, ficou muita coisa com página, né? Então eu tenho um índice página aqui dentro, que é esse índice aqui, que eu recebi aqui dentro, beleza? Então página aqui, e posso fechar. Depois disso, eu tenho que criar um botão. Esse botão aqui, ele vai ser type button mesmo, beleza? E ele vai ter uma classe, aqui, class btn Light, que vai ser um botãozinho branco, né? Ele não vai ter uma cor de fundo agora, beleza? E dentro desse botão aqui, eu vou passar o número da página, que é também página, beleza? Vou fechar esse nosso botão aqui, beleza? E abaixo aqui eu vou fechar o nosso link. Vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Vou atualizar aqui. Olha que legal, já ficou com as páginas aqui. Se eu clicar, será que funciona? Página 1, página 2, página 3, página 4. Ah, galera, isso aqui ficou bem massa, né? Já vale o like no vídeo, né? Então, olha, já temos a nossa paginação funcionando. O que ainda não está legal aqui? A gente não sabe em que página que a gente está, porque ele não está deixando destacado esse cara, mesmo a gente sabendo qual é a página atual, por meio daquele índice atual das opções de página. Então, vamos colocar aqui um estilo diferente na página que for atual. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro do nosso for each, eu vou criar uma variável aqui chamada class. Beleza? Que vai ser a classe do nosso botão aqui. Qual que vai ser a ideia? Caso página atual for igual a true, né? Se isso aqui for verdade, eu vou receber btn primary, beleza? Que é aquele nosso azul. Se não, btn light, que é o fundo branco. E aí, essa classe aqui, eu vou substituir essa outra aqui dentro do... Opa, apaguei muita coisa. A gente vai substituir essa outra btn light que estava aqui dentro do nosso botão. Vamos ver isso aqui então? Vou atualizar. Estou na página 1, estou na página 2, estou na página 3, estou na página 4. Está funcionando. Beleza, será que funciona com a nossa busca e com nossos filtros? Então vamos voltar aqui para a página 1 e vamos testar. Aqui eu quero programador. Beleza, programador me deu 2 páginas, cliquei. Opa, perdeu a nossa busca. Se eu voltar aqui, eu perdi a busca. Por quê? Olha o nosso link aqui. Mesmo se eu pesquisar por programador, o link que eu passei para ele é fixo. Olha, página igual a 2, página igual a 1. Programador que tinha aqui na nossa URL, ele não pegou. Então, a gente precisa passar para esses nossos links aqui da paginação, esses outros gets que podem existir aqui dentro do projeto, para que aí a paginação funcione 100% com as buscas e filtros também. E como a gente faz para aplicar isso? Aqui no nosso arquivo de listagem, a gente precisa obter os gets aqui da URL. Tá? Então, aqui eu vou obter um comentário chamado gets, e vou colocar aqui embaixo um debug do get do PHP para a gente ver o que a gente está recebendo. Beleza? Aqui, nesse momento, a gente está recebendo o quê? Busca como programador e status vazio, que veio aqui na nossa URL. Beleza, a gente precisa adicionar esses caras dentro da URL. Porém, se a gente adicionar página aqui, olha o que acontece. Página também aparece, porém, página não pode existir aqui, porque se existir, ele vai conflitar com esse valor que a gente está passando da página. Tá? E aqui no status, a gente está obtendo o valor do status do nosso filtro. E galera, nós temos um problema aqui, que eu não tinha visto antes. Vou remover esse cara aqui para a gente ver uma coisa interessante. Esse nosso campo de status aqui, ele recebe o nome de status, né? Porém, quando a gente edita algum valor aqui dentro, eu também recebo status aqui na URL passando sucesso ou erro. Não tem problema nenhum em a gente deixar assim, porque os valores são diferentes e realmente o success ou error aqui não vai influenciar no nosso filtro. Porém, a gente está usando o mesmo nome para 2 coisas aqui e isso não é tão legal. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Esse nosso campo de status aqui, a gente vai trocar o nome dele, beleza? Então, aqui dentro da nossa listagem, eu vou trocar aqui o nome desse status. Ao invés de status, eu vou chamar de filtro status. Beleza? Então, como eu troquei aqui dentro do nosso index, eu também preciso trocar. Então, aqui onde está status, eu vou trocar para filtro
status. Beleza, vamos testar agora aquele nosso get lá de listagem para ver como que vai funcionar. Vou descomentar esse cara. Vamos ver. Beleza, ficou com status success aqui. E também, se eu não passo nada, ele vai ficar sem nenhum valor aqui dentro do get. Beleza, isso aqui está funcionando. Só que como eu falei que a nossa página não pode existir aqui dentro, esse nosso valor de status também não pode existir aqui dentro. Lembrando que status agora não é mais o nosso filtro, tá? O nosso filtro agora chama filtro status. Então, para isso eu vou colocar um set get, get status, né? Eu não quero mais ter ele dentro da minha do meu array de gets, e unset get página. Eu quero remover esse cara também. Beleza, sem esses dois caras, o que, que eu tenho no meu debug aqui? Né? Se eu passar todos esses caras na URL, olha, eu tenho status, página, busca e filtro. Beleza, eu tenho busca e filtro apenas, né? Só esses dois caras passaram. Isso aqui tá legal. Então, o que, que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou criar uma variável chamada gets, beleza? E essa variável gets, ela vai receber uma funçãozinha do PHP muito legal chamada http build carry, que eu posso passar um array para ela, que eu vou passar o get aqui dentro, e olha que legal que fica. Vou dar um debug aqui em gets. Olha que legal. Ele já cria para a gente o padrão de URL, aqui passando o nosso array já no padrão de URL. E o que, que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar esses gets aqui e vai concatenar com a nossa página aqui. Como que a gente vai fazer? Página igual o número da página, e comercial para a gente adicionar mais gets aqui dentro, e concatena os gets. Se caso a gente não tiver nenhum resultado aqui dentro de gets, não tem problema, esse comercial fica aqui na nossa URL. Vamos testar? Vamos ver se vai funcionar? Atualizei aqui. Aqui tem, eu estava na busca teste, né? Então ficou como tester front-end aqui aparecendo. O que, que eu quero fazer? Eu quero voltar lá para nossa home lá, porque eu tenho mais resultados aqui. Eu quero procurar por programador. E agora eu preciso clicar aqui em página 2, que vai ser o nosso grande teste aqui, para ver se vai funcionar. Se eu olhei o link ali, está aparecendo busca programador. Acho que vai funcionar. Vamos clicar? Olha que legal, listou aqui para a gente a segunda página dos programadores, tá? Se eu procurar por analista aqui também, vai aparecer apenas 2, não temos paginação. Se eu voltar para programador e trocar aqui para ativa, né? Eu preciso que continue como ativa na nossa paginação. Então aqui trocando as telas, ativa continuou ali. Se eu trocar para inativa, aqui vai sumir a nossa paginação, sumir os nossos resultados aqui também. Então com isso a gente finalizou o projeto de hoje, onde a gente fez a continuação do nosso CRUD de PHP orientado a objetos, adicionando busca, filtros e paginação de resultados na listagem desse projeto. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, vou deixar aqui do lado para você assistir. Saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.